Quero convidar a amada igreja a receber, junto comigo, a mensagem desta noite, que tem como tema, continuando ainda naquilo que Deus está a nos falar, a autoridade do Evangelho verdadeiro, a parte 10. Já estamos a 10 cultos, com este hoje, a falar, a proclamar o Evangelho verdadeiro de Deus. E tem um subtema, que é a sã doutrina. Diga isso, a sã doutrina. Amém? Se a Bíblia diz que há uma sã doutrina, é porque tem uma doutrina doente. E essa doutrina doente não nos interessa. Nós queremos a sã doutrina, porque nós não somos insensatos, nós não somos insanos. Nós somos sábios e por isso o Senhor nos levou à sã doutrina. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Que esta palavra venha assim alcançar os corações, abençoar os corações dos eleitos de Deus e trazer a manifestação da glória de Deus em suas vidas, porque muito interessa conhecer o Evangelho verdadeiro, muito interessa aos filhos de Deus viver a sã doutrina que a Bíblia Sagrada nos ensina. E nós vamos orar para que Deus fale conosco a partir de agora. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nosso Deus e nosso Pai, o Deus de toda a glória, o Deus soberano, o Deus que é o Criador nosso, o único e soberano Deus, o Deus que habita em nós, o Deus que está aqui agora, o Deus que nos assiste, o Deus que contempla a nossa vida a todo momento, o Deus que cuida de nós, o Deus que tem todo o cuidado pela nossa vida, porque nos ama, porque nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou para o louvor de sua glória, louvor de sua graça. E aqui estamos nós neste momento, clamando a Ti, Senhor, para que haja em nossos corações o entendimento da verdade, que haja em nossos corações, Senhor, somente a verdade pura, Senhor, sem fermento,
sem dissimulações, porque nós queremos somente a verdade, Jesus. Queremos viver somente na tua verdade. É a tua verdade que nos interessa nesta igreja, Senhor. Por isso eu lhe peço, Deus, que o Senhor guarde o meu coração, Senhor. Guarde o meu coração, Deus, para que de mim não saia nada. Para que de mim, Senhor, não saia nenhuma palavra. Que a partir de agora sejam todas, ó Deus, as tuas palavras. Eu te peço para que o Senhor me use conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que eu seja no teu altar, Jesus, um servo bom e fiel, um servo de valor, o servo que te agrada. Porque eis-me aqui, Deus, para falar em teu nome a partir de agora, para abençoar a tua igreja, edificar, Senhor, a vida dos teus escolhidos, vidas preciosas que o Senhor plantou neste aprisco, vidas preciosas que o Senhor está fazendo chegar a este aprisco, que eles sejam alimentados, Deus, pela tua palavra, que nada se perca, que nada venha roubar, ó Deus, a verdade que liberta, que será pregada nesta noite pelo teu Santo Espírito. Assim, Deus, eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E toda a igreja que orou junto comigo, diga amém e amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Obrigado, meu querido e amado filho Vinícius, minha querida e amada esposa, pastora Daniele, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo para reinar em vida por meio dele, aqueles que foram escolhidos por Deus para receber a revelação dos mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos. Amados, a Bíblia é a verdade absoluta. Amém? A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia é a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é o pão da vida. É o pão que nos alimenta. E o pão que verdadeiramente alimenta é aquilo revelado pelo Espírito Santo. Amém? Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, de fato, este pão nos alimenta. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, este pão não nos alimenta. E nós podemos perceber isso, porque muitos passaram por aqui. Amém? E por que não permaneceram? Porque este pão não os alimentou. Porque são aqueles que não querem a verdade. Não preferem a verdade, preferem a mentira. Porque a mentira é mais suave. A mentira é mais fácil de se lidar com ela, de se viver com ela. Agora, a verdade, ela corta. A verdade corta. A palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta para cá, para o altar, e corta para o lado das ovelhas. Então, a nossa vida, tanto a minha como a sua, ela precisa ser cortada pela palavra de Deus para que a verdade reine no nosso coração. Amém? Então, nós estamos aqui nestes últimos 9 cultos que já se passaram, proclamando a autoridade do Evangelho verdadeiro. E hoje, no 10º culto, eu continuo a proclamar o Evangelho verdadeiro, o único Evangelho.
Ou seja, entregando à igreja, entregando aos filhos de Deus a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, amado, no 1º e 2º capítulo, ele defendeu o seu apostolado. Ele defendeu a mensagem que foi confiada a ele pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. Então, ele afirmou que o que ele ensinava, ele não havia recebido de homens, mas havia recebido de Deus. Então, nós vivemos e anunciamos este Evangelho, que foi confiado pelo Senhor Jesus a Paulo. E este Evangelho, ele se revela nas 14 epístolas de Paulo. De Romanos a Hebreus, se revela o Evangelho da graça de Deus. Então, esta igreja de Gálatas, ela havia sido ensinada por Paulo. Então, ela havia nascido na graça de Deus. Ela havia nascido na graça de Deus. Ela não era uma igreja de judeus convertidos, não. Era uma igreja de gentios. Amém? Era uma igreja de gentios que havia nascido na graça. Começou na graça. Começou no Espírito. Mas agora ela se encontrava de modo infiel à verdade do Evangelho. Assim Paulo se dirigiu a ela como uma igreja infiel. Por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos mestres, que, começaram a se introduzir nesta igreja e anunciar a eles que era necessário o cumprimento das obras da lei. Que somente a fé em Cristo não era suficiente para salvar. E esta igreja então começou a negar o que era verdadeiro. Gálatas 3, 1 e 3 diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então eles estavam lá, já cumprindo preceitos da lei. Haviam colocado fermento dentro da igreja. Ó Gálatas insensatos. Gálatas 1,6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, a graça de Cristo é a sã doutrina. Esse outro evangelho, amado, é o evangelho doente. A doutrina doente. Que é o que nós temos visto nas igrejas atuais. Esta igreja de Gálatas, que havia nascido na graça de Deus, ela estava traindo o verdadeiro evangelho. Ela estava adulterando a mensagem de Cristo. Eles não estavam dando crédito nas palavras de Paulo. E agora estavam em um outro evangelho. Então você pode perceber com isso a importância de um altar temente a Deus. Que é o que muitos não dão crédito. Muitos não querem isso. Muitos não querem um altar temente a Deus. Muitos querem um altar que pregue aquilo que eles querem ouvir. Não é verdade? Não é o que nós mais vemos hoje nas pessoas? As pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada. Se falo que agrada, então me faz bem. É de Deus.
não é de Deus. Deus não está neste outro evangelho. Paulo diz aqui: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Deus está no evangelho da graça. No outro, não. No outro, não. Então, a importância de um altar que teme a Deus, um altar que se preocupa em relação à verdade, um altar que luta pela verdade e que não aceita o outro evangelho. Você pode perceber com o que Paulo diz a importância disso. De você pertencer a uma igreja, a um ministério assim. Porque a igreja dos Gálatas, ela havia sido fascinada para praticar as obras da lei pelos falsos mestres que adentraram. Em Gálatas 3, 2 e 5 diz assim: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ei, hello? Você foi batizado porque você foi batizado em água? Você foi batizado pelo Espírito Santo porque você foi batizado em água? Porque você fez um mês de jejum? Porque você ralou, pagou o preço, ficou 5 horas com o joelho no chão, ralou todo o seu joelho, por isso foi batizado? Então Paulo está dizendo isso. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Estão entendendo? Amados, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os milagres na nossa vida acontecem, amado, pela fé na palavra de Deus. O sobrenatural de Deus acontece na nossa vida como? Pela nossa fé, que é dom de Deus, não é nossa. Mas Ele nos concedeu para crermos na verdade, para que através desta confiança na verdade, os milagres aconteçam. Então Paulo está dizendo isso. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres. Então, aquele que vos concede o Espírito. Então, com o Espírito vem o dom da fé. Então, Ele nos concede o Espírito e o dom da fé para crer. Tá? E que opera milagres entre vós. Aleluia. Aleluia, amado. Aqui, enquanto eu estou pregando, milagres estão acontecendo. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele é sobrenatural. Deus, Ele opera milagres no coração daquele que crê naquilo que Ele está dizendo. Estão entendendo? Então nós estamos num lugar onde Deus realmente fala. Tá ok? Não importa, amados, não importa. Sabe, a situação, a circunstância. Se nós estamos na casa do Pai, o Pai está aqui a falar conosco. Então Ele está dizendo, enquanto você crê na pregação da fé, que o meu servo está aí para me servir, falando em meu nome, aquilo que eu quero que Ele diga, e você crendo, eu estou operando milagres na tua vida. Eu estou operando sinais na tua vida. Por quê? Tudo isso se dá pela pregação da fé. Amém? É isso que Paulo está dizendo, é isso que Deus está trazendo, confirmando isso no nosso coração agora. Então Satanás não quer que o povo de Deus acredite nisso. Satanás não quer, porque ele se utiliza da lei, ele se utiliza dos preceitos da lei para desviar o povo de Deus da verdade. E quando Satanás consegue fazer isso, o povo de Deus já não vive totalmente pela fé na pregação da fé. Já mistura a lei
com a graça, já coloca o pouco de fermento e leveda toda a massa. Então Paulo diz assim, o pouco de fermento leveda toda a massa. Perdeu a massa, não adianta, não presta para mais nada. Estão entendendo? Por isso que a graça tem que ser pura. A graça tem que ser genuína. Como nós vivemos aqui, é uma graça pura, amados. É uma vivência com Deus somente por fé em Cristo Jesus, somente por fé na obra que foi completa, perfeita e suficiente para a nossa vida e para a nossa salvação. Então aqui, todos nós sabemos com convicção que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E todos nós sabemos o que vai acontecer conosco no momento da nossa partida. Todos nós aqui sabemos, amado. Todos nós. Sabemos que quando Deus nos recolher, os que vão ficar, a família, se está plantada nesta igreja, se está plantada nesse ministério, vai estar em paz. Vai estar em paz. Por quê? Sabe para onde aquele ente querido está indo. Para onde está indo. Porque nós, quando partimos, vamos para o seio de Abraão, aguardar a volta do nosso Senhor para que sejamos ressuscitados primeiro e depois Ele vem arrebatar os vivos aqui. Então nós temos a certeza, nós temos a convicção. Nós não somos daqueles que, eu estou buscando a minha salvação para quando Jesus voltar, eu suba com Ele. Por conta própria. Está buscando por mérito próprio. Acha que tem que completar a obra, acha que tem que fazer algo. Não sabem que a salvação é por graça. Que não é por obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 3, versículo 1 diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Então Paulo diz assim, escuta, eu venho aqui, dou-lhes a verdade, ensino-lhes a verdade, e de repente, o que eu vejo em vocês? Insensatez. Insensatez. Quem vos fascinou? Quem vos embruxou? Quem vos enfeitiçou? Porque a lei enfeitiça. A lei, ela cria um misticismo, sabe? Em torno da palavra. E ela cria aquela coisa assim de eis que vejo. Eis que vejo. Eis que vejo. Deixa eu ver se eu vejo aqui uma teia de aranha aqui. Hoje não tem. Então eis que hoje eu não vejo nada. Mas eis que hoje eu não vejo nada, mas tem dia que eis que eu vejo umas teias de aranha aqui na frente aqui. Então assim, aquela coisa, eis que te digo, eis que vejo, e eis que não sei o quê, e amado, é só eis e eis e eis e eis. Não tem nada que acrescenta. Não tem nada que edifica. Por quê? O que é isso? É a bruxaria. É a macumba evangélica. Resumindo, é uma macumba evangélica. Porque Paulo diz que esses são pessoas que fascinam as ovelhas de Cristo. Roubam a verdade e colocam a mentira. Então, o altar que tem o compromisso com a verdade, amado, esse altar não aceita esse tipo de coisa. E graças a Deus nós não aceitamos mais esse tipo de coisa aqui. Porque a verdade nos libertou. Esse altar não mercantiliza a palavra. Esse altar não está aqui para vender Cristo para você. Esse altar não está aqui para vender a salvação para você. Esse altar não faz isso, amado. Eu abomino esse tipo de coisa. Eu abomino. Então, assim, as igrejas estão aí fazendo comércio com o povo de Deus.
E nós aqui não fazemos comércio com o povo de Deus. Esse ministério, a Igreja Cristo Vive, não faz comércio com o povo de Deus. Nós não permitimos nenhuma falsidade ser pregada para as ovelhas de Cristo. Por que, amados, olha, nós temos esse cuidado? Por que as igrejas Cristo Vives, e aqui eu vou abrir um parênteses com a permissão, né, do Espírito, e vou dizer, porque é algo que testifica no meu coração. O Ministério Cristo Vive são muitas igrejas que são ligadas ao Ministério Cristo Vive, assim como nós somos ligados a Cristo Vive, né, por São Paulo, que, consequentemente, é ligado ao Rio de Janeiro. Então, nós somos ligados de modo legítimo a Cristo Vive. E temos o respaldo, nós temos a cobertura espiritual para a glória do Senhor, porque é um altar aprovado como Cristo Vive. Por quê? Porque há muitas Cristo Vives que não são Cristo Vive. Há muitas, sabe, que está com a placa lá fora, Cristo Vive, Igreja Evangélica Cristo Vive, mas não são igrejas Cristo Vive. Por quê? Não vivem segundo a sã doutrina. Não vivem segundo a santidade. Não vivem, sabe, o compromisso com a verdade. Assim como em muitas igrejas que são Cristo Vive, há muitas pessoas que dizem, eu sou da Cristo Vive, mas essas pessoas não são Cristo Vive. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, assim, esse altar, amado, é um altar que zela pela verdade. É um altar que zela por aquilo que Deus aprova. E se Deus aprova, nós aprovamos. Se Deus reprova, nós reprovamos. Não há um meio termo, sabe? Pastor, mas a igreja ela é muito radical. Amado, mas Jesus é radical. Jesus, num determinado momento, ele diz assim, viu, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer espada. Eu vim para colocar a nora contra a sogra, o filho contra o pai contra o filho. O que é isso? Para aqueles que ele abre os olhos e enxerga a verdade, automaticamente vai existir uma guerra. Vai existir uma guerra, por quê? Nós que somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados para viver a verdade e seguir o caminho de Cristo. E aqueles que não têm os olhos abertos para isso, eles vão nos chamar do quê? De loucos, de fanáticos, de tapados, sei lá do quê, de bobos, porque não entendem isso, não entendem. Então, eu louvo a Deus, amado, que o Senhor nos chamou para a verdade, nos colocou no ministério de compromisso com a verdade, num ministério sério, santo, com líderes santos, amém? E isso é o que nós lutamos aqui. Lutamos por esta seriedade. Porque não adianta a gente estar com uma porta aberta escrito igreja e ser uma igreja como as outras. Jesus não me chamou para isso. Hoje eu entendo. Eu entendo que Jesus não me chamou para ser como mais uma igreja. Com tudo que Deus tem feito na minha vida e feito na tua vida, eu entendo que o chamado de Deus com a minha vida é diferente. É diferente. Pastor, por quê? De fato, a maioria não me interessa. Eu não quero saber da maioria. Não quero saber se a maioria vai fazer piscina batismal lá atrás do lago. Eu não quero. Não quero saber porque isso não me interessa. Isso não tem parte com a verdade do Evangelho. Então, se eles estão indo num curso, eu estou indo na contramão deste curso. Pastor, mas o senhor está sozinho. Eu não, eu estou com Deus, por isso eu sou a maioria. Eu sou a maioria, amado. Assim como você. Você é a maioria. Porque você está nessa verdade, você não está na mentira. Você tem recebido
a verdade como alimento para a tua vida espiritual. Graças a Deus por isso. Então, são coisas que nós, sabe, aqui nós zelamos, sabe, nós zelamos a verdade, o compromisso, sabe, igreja, como de fato igreja, não, sabe, mais um lugar, eu vou lá hoje porque hoje é dia de culto. Não, eu vou lá para ouvir o meu Deus falar comigo. Porque Ele fala comigo através da sua palavra, Ele me ensina, Ele me põe para cima, Ele me motiva, Ele ativa a minha fé, e eu avanço, e eu conquisto, e eu dou voos mais altos, porque Ele me dá asas como águia para voar. Amém? É aqui que eu recebo o alimento, é aqui que eu recebo a força que vem do céu, amado. É na igreja, é na casa do Pai. E eu não vou sair daqui, amado, e ir para uma balada. Eu não vou sair daqui e ir para um show. Eu não vou sair daqui e ir para uma festa de sei lá do que, de peão, ou sei lá do que, de qualquer outra coisa. Eu não vou fazer isso, porque eu sou santo e irrepreensível. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Olha o que Jesus disse, mas não sou eu que estou dizendo isso. Porque senão alguém pode falar, nossa, você viu o pastor lá, ele chama todo mundo de filho do diabo. Não estou chamando ninguém de filho do diabo. Mas Jesus disse para um povo seleto que aqueles eram filhos do diabo. Assim como eu creio que hoje também há um povo seleto que é filhos do diabo, que são filhos do diabo, são filhos da perdição. Isso eu creio. Por quê? Amado, o salvo, ele crê. O salvo crê. E o perdido crê? Não pode crer. Então ele não crê. Agora o salvo crê. Então isso para nós nos dá muita alegria. Eu acredito, né? Que você está nessa mesma alegria que eu estou aqui. Por quê? É a nossa identidade. É a nossa identidade. Eu amo isso, amados. Eu amo essa verdade. É a minha vida. É a minha vida. Eu não sei ficar sem isso. Sabe? Se for para mim ficar sem isso, eu prefiro morrer. Prefiro morrer. Que o Senhor tire a minha vida se eu não puder, sabe, falar disso, viver isso, porque é algo que eu não tinha a mínima atração. É algo que eu nunca tive nenhum interesse. E de repente, amado, passou a ser a minha vida. Passou a ser a minha paixão, a minha motivação de viver. Então ele diz, vós sois o diabo que é vosso pai e quereis satisfazer os desejos. Eu não quero satisfazer o desejo do diabo. Por isso, amado, eu procuro ter uma vida santa e irrepreensível. O meu pai não é o diabo. O diabo não vai me levar para um show do mundo. Porque eu sei que o meu pai não faz isso. O meu pai não vai querer que eu saia daqui, desça do altar, depois de 2 horas glorificando a Ele, falando do nome dEle, exaltando o nome dEle, cheio do poder de Deus, vá para um meio de ímpio, amado. O meu pai não vai querer isso. Não. O ímpio que ande com os ímpios. O santo que ande com os santos. Isso é o que eu aprendi, é o que eu ensino e é o que eu aprovo. Fora disso, eu aprovo? Não aprovo. Por quê? O altar, amado, ele tem que ter o compromisso com a verdade, que é a palavra. Eu não sou hipócrita. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és a minha vida. Senhor, como eu te amo, Senhor. Acabou o culto. Aí agora eu vou lá pro show. Vou pra balada. E Jesus? Jesus é só no próximo culto agora. Igreja é igreja.
Igreja é formada, sabe por quem? Por quem Deus resgatou deste mundo. É por quem Deus tirou do império das trevas e colocou assentado junto com ele em lugares celestiais. Então você, meu amado, você está assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Por isso Deus não tem prazer de ver um filho dele no meio de uma balada. Porque Deus quer que eu e você satisfaçam os desejos do coração dele. E não do coração do diabo. Por isso ele disse, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso, pai da mentira. O outro evangelho, o que não é o que Paulo ensinou, o que está ligado à lei, é mentira. Pastor, mas está na Bíblia. Mas hoje é mentira. É mentira. E isso faz o quê? Faz com que o povo de Deus retroceda. Negue a graça e se tornem escravos espirituais. Então, quando se desconhece, quando vai contra as 14 epístolas de Paulo, não está no evangelho verdadeiro. É negar a salvação e a justificação pela fé. Então, o que é? É viver uma mentira. É viver uma escravidão espiritual. A pessoa não tem firmeza de nada, a pessoa não tem maturidade de nada, a pessoa, um dia ela está de um jeito, outro dia está de outro, um dia ela está bem porque um ex que te digo disse para ela que Deus vai fazer tal coisa na vida dela, e ela está toda felizinha, achando que Deus, né? Deus vai agora fazer para mim. Como se Deus, né, tivesse que fazer. Amados, aqui nós servimos e adoramos um Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, independente se ele fizer ou não fizer, porque ele é Deus. Então esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos aqui neste lugar, e é o Deus que fala conosco todos os dias pela sua palavra. Então, o maior problema para o povo da lei é lidar com a liberdade que eu e você temos em Cristo Jesus, sabia? O maior problema para quem é escravo espiritual é lidar com essa liberdade que eu e você temos. Gálatas 5:1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O povo da lei pensa que a graça permite pecar. Eles não sabem lidar com a liberdade. Por isso eles preferem a escravidão. Por isso eles preferem o pode e não pode. Romanos 6, versículos 1, 2, 12 e 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha Paulo já dizendo, fala assim, viu? O que eu ensino é a sã doutrina. E a sã doutrina não permite pecar. Não permite. Porém, ela não é uma lei. É algo que o Filho de Deus faz porque entendeu a obra da salvação. É algo que o Filho de Deus realiza por amor a Deus e para agradar ao Senhor. Não porque lhe é imposto, olha, você não pode pecar. Então Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Amados, você está debaixo da graça do Senhor. Por isso o pecado não te domina. Viver a liberdade que Cristo nos dá. As pessoas não sabem, mas exige maturidade. Exige responsabilidade, exige crescimento, exige aperfeiçoamento, exige obediência e fidelidade a Deus. Esta sã doutrina, que é a graça de Deus, ela exige tudo isso. Tudo isso. Por quê? Somente esta liberdade nos livra do engano. Nos livra de toda ignorância. E sem a liberdade que há em Cristo Jesus, nós estaríamos aqui agora fazendo o quê? Sentadinhos aí ouvindo a pregação da fé? Eu acho que não. Ia ter que ter um vidrinho de óleo aqui em cima. Não é? Ia ter que ter um vidrinho de óleo. Ia ter que ter uns paninhos ali do lado. Que depois no final do culto ia ser aquele negócio, né? Que ia todo mundo orando, todo mundo caindo e blá, 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 não é? E corre para lá e corre para cá. É ou não é? Estou falando alguma coisa demais aqui? Não estou. Então, essa liberdade nos livrou da ignorância. E se nós não tivéssemos, se Deus não tivesse feito chegar a nós esta verdade que nos tornou livres, nós estaríamos vivendo os princípios elementares da doutrina do Cristo nos dias da sua carne. Estaríamos aqui agora, mas lutando com o demônio. Nós estaríamos aqui agora, sabe, num culto de poder. Porque para os da lei, se não tem manifestação de demônio, o culto não teve poder. O culto não valeu de nada. O culto foi... Em Hebreus 6, 1 e 2 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Paulo está dizendo, esquece o que Cristo na carne ensinou. O que Cristo na carne fez. Ele expulsou o demônio, ficou lá lutando com o demônio. Esquece isso. Ele falou que tinha que jejuar para buscar poder para expulsar o demônio. Esquece isso. Porque lá na cruz ele já destruiu o poder do diabo. Então, quando ele ensinou essas coisas, ele ainda não tinha ido para a cruz. E aí, na cruz, a conversa muda. E aí, por isso, vem Paulo, para acertar a conversa. Está entendendo? As pessoas não entendem isso, as igrejas não entendem isso. Então, as pessoas leem isso aqui, amados, que nós estamos lendo, e não entendem. A gente fala para os da lei, fala, não, não é bem assim. Mas como que não é bem assim se é assim? Eu queria entender. Tem que chamar a NASA. Né? As pessoas veem qualquer coisa aí do Brasil, a NASA tem que vir estudar os brasileiros. A NASA tem que vir estudar os crentes da lei. Eu acho. Para ver se consegue entender. Porque está escrito, amado. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ou seja, se eu continuar preso aos princípios elementares da doutrina de Cristo, eu não vou, prosseguir para aquilo que é perfeito. Não consigo, não tem como, não há como chegar a uma perfeição espiritual nesses rudimentos, sabe? E aceita Jesus e faz escola dominical e batiza nas águas e fala em línguas e acabou. Oi, pastora? E isso, e vai buscar a própria salvação. Se vira aí, porque senão o diabo te pega. É ou não é? E Paulo está dizendo aqui, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Versículo 2. O ensino de batismos
da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu não tenho que ficar fazendo isso, não tenho que ficar falando disso, amado. Eu tenho que falar da graça do Senhor Jesus Cristo, tenho que falar da salvação, tenho que falar do poder que há na cruz de Cristo. Amém? E quando eu falo disso e um crente, um eleito de Deus, acredita nisso que eu estou falando, ele é batizado com o Espírito Santo. Pronto! Ele foi batizado por aquele que é mais poderoso do que João Batista, que batizou em água. Não é? Então, sem a liberdade que há em Jesus, sem o crescimento na graça que nos leva à perfeição, não se vive a sã doutrina. Guarde isso. Sem a liberdade que há em Jesus, sem o crescimento na graça que nos leva à perfeição, não se vive a sã doutrina. Não há possibilidade de se viver a sã doutrina. Então, a liberdade que temos em Cristo não é libertinagem. Não é licença para pecar. Não somos livres para pecar, mas sim para viver a sã doutrina. Nós passamos da morte para a vida. Diga, eu passei da morte para a vida. Certeza? Certeza? Então não pense em voltar para a morte. Capite? O Senhor te tirou da morte e colocou na vida. Tá? Para quê? Para você continuar na vida. Não pensar e querer voltar para a morte. Sabe, uma vida no pecado é morte. O único evangelho é o evangelho da graça. Quem nega esse evangelho nega Cristo. Acrescentar obra à obra de Jesus é uma ofensa ao que o Senhor consumou na cruz do Calvário. Ouça, para os católicos e para a maioria dos crentes, a morte de Jesus não tem nenhum valor. Não tem. Eles não sabem o que vale, o que significa, o que é a morte de Jesus. Gálatas 2:21. Não anula a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. O Senhor me fez entender isso. Agora eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se é preciso, amado, aplicar obra da lei para salvação ou para qualquer coisa na vida espiritual, Cristo morreu em vão. Gálatas 3, 2 e 5 novamente. Presta atenção nisso. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus move alguma coisa por um batismo, por um jejum, por uma vigília, por um sacrifício, por uma subida no monte ou pela pregação da fé? A Bíblia está dizendo, mas o povo de Deus está aí dizendo que não. Que não é bem assim. Então, Gálatas 2,16, a Bíblia diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fossem justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ouçam aí, ó. Vocês. Porque não tem essa, amado, de não cortar cabelo, de não rapar a perna, de não usar calça jeans e não pode usar maquiagem, não pode passar batom, e não pode usar brinco, e não pode não sei o quê. Não será justificado por isso. É por fé. É por fé. E não pode isso, não pode aquilo. E não pode aquele outro, e não pode também isso. E não pode, e tudo não pode. Aí naquele dia, vocês vão entender. Se é que não quer entender agora, vão ter essa vida aí que vocês querem ter, que não é a vida que Deus quer. E lá naquele dia, vai ser tudo revelado. E aí eu quero ver com quem que vocês vão contender. Porque aqui agora vocês contendem comigo. Naquele dia eu quero ver com quem que vocês vão contender. A aplicação da lei, amado, nos dias de hoje, é negar totalmente o evangelho da salvação.
É uma insensatez. Gálatas 3, 6 a 9 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo, serão abençoados todos os povos, mas de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia! Uhul! Uhul! Aí os da lei olham e falam: nós somos da fé. Amado, vocês não são da fé, desculpa. Vocês não são da fé. Porque as obras da lei não é fé, desculpa. Tá? Os da fé somos nós, que cremos somente na obra de Cristo. Somos da fé. Então, vem para cá. Vem para cá. Quer ser abençoado com o crente Abraão? Vem para cá. Aí não tem não. Aqui tem. Amém, igreja? Glória a Deus. Onde estou, pastora? Li o versículo 9 de Gálatas 3. Amém. Então a graça de Deus, ela veio antes da lei. Correto? Correto? O que aconteceu com Abraão foi o pré-anúncio do que aconteceria conosco, de origem gentílica, predestinados para a salvação. Então o relacionamento de Abraão com Deus foi totalmente baseado na fé. Abraão creu somente e não duvidou e viveu as promessas do Senhor. Então somente a fé, somente a palavra, somente Jesus. Gênesis 22, 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A promessa de Deus para Abraão chega para a nossa vida hoje através de Cristo. Atos 3, 25. Vós sois os filhos dos profetas. Diga: eu sou filho de profeta. E da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. A tua vida, amada, ela é uma vida aliançada com Deus. Não porque um dia você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Entenda isso. Mas porque Ele determinou assim. Por causa desta aliança. Por causa desta aliança. Por causa de a tua vida estar aliançada com Ele. Por causa disso, amado, você já tem a vida eterna. Por causa disso, desta verdade bíblica, você já tem a garantia da vida eterna. Você tem a tua salvação que não se perde e não pode se perder. Porque ela foi comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E Ele não apaga o nome de ninguém do livro da vida dos que estão escritos. E o teu nome está lá, o meu nome está lá. Você é um espírito com Deus. Isso é a sã doutrina. É isso que dá segurança espiritual. E não o eis que te digo, o eis que vejo, o eis que não sei o quê. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento é tudo na vida cristã, mano. Conhecimento é tudo para uma vida espiritual sadia. Conhecimento é tudo para se entender a sã doutrina. Romanos 10, 2 a 4. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Então, estão aí na lei, batendo o pé, nos chamando de praga, nos chamando de endemoniados, nos chamando de heresia, de hereges, não é? Mas nós sabemos que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Por isso eles nos chamam de tudo isso. Porque eles não têm entendimento.
Versículo 3: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu e você cremos, então louvado seja o nosso Senhor, que nos justificou. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. 1 Timóteo 6:3-5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, segundo a graça, é enfatuado, nada entende. Olha o que a Bíblia diz. Quem não concorda com o que nós pregamos aqui, amado, quem vai contra e quem ensina outra doutrina, o outro evangelho, Paulo diz que é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Não, mas por que isso? Não, mas por que aquilo? Não, mas por que não sei o quê? Não, mas por que criança não é anjo? Né? Essa eu lembrei. Por que... Não, mas por que tem os da perdição e tem os da salvação? Por que todo mundo não pode se salvar? Sabe essas coisinhas que ficam questionando? É o que Paulo está dizendo aqui, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeita maligna, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pensam que o evangelho é lucrativo. Pensam que a palavra de Deus é para ganhar dinheiro. Estão entendendo? Então, amados, a sã doutrina não permite o mercantilismo com a palavra de Deus. Só a sã doutrina não permite o comércio com as ovelhas de Jesus. Fora da graça de Deus, amado, é tudo comércio. Fora da graça de Deus é tudo comércio. 2 Timóteo 4:3-4 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que a maioria do povo tem feito. Estão se entregando às fábulas. E aí eu digo uma coisa: rejeitar a sã doutrina é rejeitar a verdade de Cristo. A sã doutrina é viver por fé na obra perfeita e completa na cruz. O Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar. Não duvidar que Ele vive e habita em nós e que nos tornou justos e santos. Isto é viver a sã doutrina. E nestes minutos finais que me restam, eu quero ir com você, para um texto que agora foge das cartas de Paulo, e que está no livro de Salmos. E eu gostaria que, com tudo que você ouviu nesta mensagem, que você refletisse mais muito a respeito do que está escrito neste Salmo. O Salmo 15, versículos 1-5 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que é isso? Deixa no 1, pastor. Quem Deus aprova estar em sua casa? Quem Deus tem prazer? Quem Deus permite ficar na sua casa?
Porque, amados, nós vimos muitos passarem por aqui. Ah, mas não está mais lá. Não está, amado. Amém? Nós estamos. Nós estamos. Nós estamos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem vai permanecer firme na tua casa? Quem vai permanecer firme na sã doutrina? Versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Aleluia. Versículo 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. O que é isso? O que Deus reprova, também reprova. Se Deus reprova, também reprovamos. Sabe, amados? É algo que é muito sério. Porque o século que nós vivemos, a sociedade, ela inverteu todos os valores. Ela inverteu todos os valores. E querem enfiar goela abaixo que aquilo que eles dizem é a verdade e é o amor que todos têm que aceitar. Mas eu vou dizer algo para vocês. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Não se mistura com a sociedade. A igreja de Jesus, ela é separada da sociedade. São pessoas que foram tiradas da sociedade para viver a santidade de Cristo. Então, só para você ter um exemplo, tá? Um exemplo simples. Deus abomina a homossexualidade. Não pense você que Deus ama porque Deus não ama. Deus destruiu 2 cidades por causa de homossexualidade. Sodoma e Gomorra. Imoralidade sexual plena nestas 2 cidades. E Deus destruiu, para deixar bem claro que Ele não aprova, que Ele não ama, que Ele não tem nenhum sentimento em relação a essas condições. Então, a igreja de Jesus, amado, também não ama essa condição. Ama o pecador. Mas dizer que aceita, que está tudo bem, não, que Deus é amor, não, esse não é o nosso Deus aqui nesta igreja. O nosso Deus é o Deus que transforma o pecador. Nosso Deus é o Deus que tira do pecado aquele que se encontra em pecado. Mas aqui é uma igreja que se prega a verdade para que haja transformação de vida. E essa transformação é para ser como a Bíblia manda. Para ser como Deus quer, porque nós somos seus filhos, Ele é o nosso Pai, e é Ele quem manda em nós, não nós que mandamos nele. Amém? Então, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Está entendendo? Honra aos que temem ao Senhor. Ou seja, aprova o caminho daquele que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Terminamos aqui, pastora? É isso? Amados, a igreja de Jesus, a missão dela nesta terra é ensinar a sã doutrina. Amém? É ensinar a sã doutrina para quê? Para que os filhos de Deus vivam esta sã doutrina e que vivam as promessas de Deus através desta sã doutrina. Porque as promessas de Deus são boas. As promessas de Deus trazem alegria para o homem e para a mulher de Deus. As promessas de Deus... Pastor,
é que você, versículo 5, você comeu ele, minha amada, querida esposa. Tá pela metade aí. Eu sabia que tinha mais uma coisinha. O versículo 5, ele termina assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Amado, quem assim procede, como a Bíblia ensina, jamais será abalado. Então, a graça de Deus, a sã doutrina, ela ensina isso. Ela ensina que nós devemos ser íntegros. Amém? Que nós devemos ser íntegros. Que nós devemos praticar a justiça de coração, falar a verdade e aceitar somente a verdade. Não difamar com a nossa língua, não lançar injúria, amém? E reprovar o que Deus reprova. Porque a sã doutrina, ela revela o caminho reto, a sã doutrina revela o que Deus aprova, e a sã doutrina também revela o que Deus não aprova. Então, quem está no padrão da graça, vivendo a sã doutrina, este jamais será abalado. Pastora está tentando arrumar aqui no telão, pastora? Melhor parar? Então para, pastor. Parou aí? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Assim seja, porque assim disse o Senhor esta noite, meu amado. Glórias a Jesus. Aleluia. Você está no evangelho verdadeiro. Você está na sã doutrina. Você está aprendendo com a verdade de Cristo. Você está em um lugar chamado igreja. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Vamos orar. Eu quero orar junto com você. O pão foi servido. O pão foi servido. O pão da vida. O pão que não perece. O pão o qual o Senhor Jesus, pelo qual todo homem viverá. O pão da vida. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nós te agradecemos, ó Senhor, por este alimento que nos foi dado por Ti nesta noite. Sentados à mesa contigo, nós recebemos este alimento maravilhoso que nos renova, que nos fortalece, que nos faz andar em convicções e certezas que só a sã doutrina nos pode dar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. A tua palavra diz, ó Senhor, que aquele que vive, que anda em conformidade com a sã doutrina, jamais será abalado. Jamais será abalado, porque Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Assim nós cremos, Pai. Assim como Abraão creu, nós também cremos. Nós também cremos. Não estamos aqui para matar o nosso tempo. Nós estamos aqui para te ouvir. Estamos aqui para aprender com a tua voz. Aprender com as tuas palavras, ó Senhor. Te agradecemos, Deus, por todo o bem concedido a nós. Te agradecemos por tantos benefícios concedidos à nossa vida. Por isso, nós amamos a nossa igreja. Por isso, nós amamos este lugar. Nós amamos, Senhor, a verdade que o Senhor revela a cada culto em nosso espírito. Nós amamos te servir. Nós amamos, Senhor, fazer a tua vontade.
te agradar como tua igreja, como a igreja que te ama, que te adora, que te serve com fidelidade. Uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira que sabe, que entende o propósito de vida que o Senhor tem com cada um de nós. Um propósito de vida santo, irrepreensível. Um propósito de vida glorioso, porque isso é a tua igreja. Gloriosa, santa, sem ruga, sem mácula. Jesus, por fé nós trazemos, Senhor, ao nosso viver todas as tuas promessas a nosso favor. Na nossa família, Jesus, na nossa vida familiar, na vida dos nossos filhos. Jesus, declaramos que todos estarão aqui te servindo. Declaramos, Deus, que serão alcançados pelo teu poder. Terão os olhos abertos, os olhos iluminados, para compreender a verdade de suas vidas, a verdade que liberta. Te adorarão, Senhor, em espírito e em verdade. Irão te servir na sã doutrina. Oramos, Senhor, pelos que estão na lei, com as escamas nos olhos. Oramos por eles, Pai, para que assim como nós, eles também entendam. Assim como nós, eles também venham reconhecer o Evangelho verdadeiro. Que eles venham reconhecer o único Evangelho do Senhor Jesus Cristo, confiado ao apóstolo Paulo. E que eles venham neste Evangelho frutificar para ti, Senhor. Assim como nós aqui. Que o Senhor, ó Deus amado e bendito, pelo teu poder, graça e misericórdia, alcance os teus eleitos, Senhor. Alcance os teus filhos, Pai. Faça nesta cidade, Deus, uma grande obra. Faça nesta cidade, Jesus, porque nós cremos que nesta cidade há muitos filhos teus, Senhor, predestinados a viverem o verdadeiro Evangelho, Senhor. A saírem do império das trevas, a saírem da escuridão, do engano e da mentira, e reinarem em vida contigo, Senhor, através da única verdade, do genuíno Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta noite em tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua paz que reina em nossos corações neste lugar, porque este lugar é um lugar de paz. Nós estamos num lugar de paz, porque é onde o Senhor reina, é onde o Senhor reina, é onde o Senhor fala, onde o Senhor nos acalma, onde o Senhor nos conforta e nos consola, nos cura e nos exalta. Jesus, obrigado por esta paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Recebemos, Senhor, recebemos, Jesus, as tuas promessas, aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, e ele viveu, e ele recebeu porque creu. Assim nós, assim a Igreja Cristo Vive e Pau Sul, que o Senhor ache neste lugar a fé, dom de Deus ativada na tua palavra, Senhor, e que grandes sinais e maravilhas apareçam em nosso viver, apareçam em nossa vida, se manifestem, Senhor, em nossa casa, em nossa família, mostrando que o Senhor é o Deus deste lugar, mostrando que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo opera em favor daqueles que em Ti esperam, daqueles que em Ti confiam, Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo.
Amém, amém, amém. E toda a igreja diga: amém a Jesus. Toda glória, igreja.